Eu não sei se já faz algumas reuniões que eu venho, Franco, foi proibido dizer amém aqui quando a gente ora? Foi proibido? Então, gente, amém? Gente, mas que desânimo é esse? Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 1. Diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Gente, eu diria que esse texto, ele é, no mínimo, surpreendente, pela maneira como se dá a conclusão dele. Imagine que há 2000 anos atrás você fosse convidado para participar daquela refeição com Jesus e você assistisse à cena, você está presente e vê o que acontece. Então, Jesus está ali à mesa, Simão está ali, os discípulos estão ali, e chega uma mulher, quebra um vaso de perfume, derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Como isso se daria no seu coração? Como você consideraria esse fato, avaliaria esse gesto daquela mulher? Afinal de contas, ela não fez nada de surpreendente, ela não fez nada de sobrenatural, ela não fez nada de que houvesse ou pudesse produzir algum efeito pirotécnico. Ela simplesmente pega um frasco de perfume, um vaso de perfume e quebra próximo a Jesus e derrama o perfume então sobre a sua cabeça. É interessante que ao término desse relato, a gente vê o seguinte: Jesus dá uma ênfase a esse gesto da mulher, que ele não deu a nenhuma outra situação em toda a Escritura. Ele não deu essa ênfase. Por exemplo, a ação de Moisés diante do Mar Vermelho, a sua fé e o mar se abrindo. Ele não deu para Elias, que foi arrebatado num carro de fogo. Ele não deu para Pedro e João, quando eles foram usados por Deus para curarem aquele coxo diante do templo, já após a ressurreição de Jesus. E ele não deu nem mesmo aquela mulher que deu as suas 2 moedinhas. Ele falou: olha, ela deu tudo o que ela possuía. Mas a esse gesto da mulher quebrando o frasco de perfume, Jesus deu uma importância tal, Jesus valorizou a tal ponto que disse o seguinte: o que essa mulher fez será contado em todo o mundo. Aonde quer que o evangelho seja pregado, também será contado o que essa mulher fez. Esses grandes
essas grandes ações sobrenaturais, espetaculares, não chamaram tanto a atenção do mestre, não despertaram nele esse cuidado de dizer, olha, aonde o evangelho for pregado, isso também vai estar associado, os dois vão estar juntos. Mas aconteceu com aquela mulher. Um fato que muito provavelmente, como eu disse no início, se nós estivéssemos presentes, passaria despercebido aos nossos olhos. Talvez nós disséssemos no nosso coração assim, legal, a mulher quebrou um vaso de perfume, próximo a Jesus, derramou perfume sobre ele. Talvez hoje, diante do conhecimento que nós temos, a gente até achasse legal, interessante. Poxa, foi um gesto assim, louvável daquela mulher. Foi o contrário do que os discípulos viram no momento. E talvez se a gente estivesse lá, presenciando o fato ao vivo, vivendo aquela realidade, muito provavelmente a gente agiria ou a gente reagiria como eles reagiram. Então, o que teria acontecido aqui, que fez com que Jesus tivesse dado tanta ênfase, tanta importância para esse fato? Gente, se vocês derem uma leitura, se vocês fizerem uma pesquisa em todos os evangelhos, talvez em toda a Bíblia, esse foi um dos únicos, mas provavelmente o único caso em que alguém se aproxima de Jesus sem o interesse de pedir, sem o interesse de ganhar, sem o interesse de receber, mas apenas para dar. E esse é o cerne da mensagem do Evangelho. Jesus deu tanta importância ao que essa mulher fez, porque ela agiu exatamente como Deus gostaria que todos os seus filhos agissem, que os seus filhos o buscassem sem segundos interesses, sem segundas intenções, mas apenas com o objetivo de agradar ao Senhor. Veja só, o texto diz que esse perfume era muito caro. Deixa eu até dar uma explicação aqui, que fala que o texto bíblico fala que ela se aproximou de Jesus, levando um vaso de alabastro com perfume de nardo puro. Eu acho que a gente precisaria de uma tradução para entender esse versículo. Mas alabastro é uma pedra esponjosa, aonde o perfume era levado. Então, naquela época, eu não sei se naquela época já existia vidro, eu dizendo, naquela época não existia vidro, mas eu não tenho certeza se naquela época não existia, mas enfim, era uma maneira de se guardar o perfume. Até vou abrir aqui um parênteses e falar de uma curiosidade para vocês. Existe uma igreja no jardim do Getsêmani, que foi o lugar onde Jesus foi depois da ceia que ele teve com os apóstolos, onde ele intercedeu por nós, onde ele suou sangue. Então fizeram alguns anos uma igreja ali, onde as suas janelas não são de vidro, mas são de alabastro. E aí isso faz com que dentro da igreja não haja a luz, nunca haja a luz direta do sol, mas sempre uma luz indireta. Então aquele alabastro fica num tom assim cinzento, para dar à igreja essa sensação de luto, de dor, de choro, de tristeza que Jesus sentiu quando esteve exatamente ali naquele lugar. Ora, gente, aqui com certeza não foi feito uma conta para dizer quanto tempo um trabalhador precisava se dedicar às suas tarefas para que ele tivesse dinheiro suficiente para comprar esse perfume. Os estudiosos calculam que ele levaria 1 ano, ou seja, produto de 1 ano de trabalho, o perfume que aquela mulher derramou ali sobre Jesus. Mas, com certeza, o registro do fato, ele não enfatiza esse ano, o labor, o salário, o trabalho. Ele não tem uma finalidade aqui matemática, de números, como é o livro de Números do Antigo Testamento. Mas o que ele quer dizer aqui nesse momento
é que aquela mulher se aproxima com algo que para ela é extremamente precioso, muito provavelmente o seu maior tesouro. Para os homens entenderem, pergunta para sua namorada, para sua irmã, para sua mãe, como fica o coração dela quando um perfume desses melhorzinhos aí, Chanel, qual que é um perfume que a galera usa aí? Chanel, não sei do que. Chanel, imagina, cai da mão dela e quebra. Teve mulher que até falou assim, sentiu aquela dor assim no coração. Claro, gente, você imagina hoje um perfume desse sendo quebrado. Agora, volta no tempo 2000 anos e imagina naquele tempo um frasco de perfume precioso, como ele era caro para aquela mulher, como ele era desejado por ela, como ela via aquilo como um tesouro, de fato, para ela, de valor inestimável. Então, o que chamou a atenção de Jesus nessa cena? Foi o fato dela ter se aproximado dele com essa intenção. Ela já vinha planejando aquilo há algum tempo, com certeza. Ela vinha guardando seu perfume, ela vinha se preparando. Quando ela soube que Jesus estava próximo, Jesus estava naquela cidade, estava naquela casa, ela vai ao seu encontro e quebra aquele vaso de perfume. Gente, olha que coisa tremenda. A oferta que Deus se agrada é aquela que nós não tomamos de volta em nossas mãos. Aquela mulher não pegou o perfume e simplesmente derramou sobre Jesus. Mas o texto diz que ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Essa é a oferta que agrada a Deus. É quando o nosso tesouro, é quando o nosso valor, é quando aquilo que nós apreciamos, gostamos, desejamos, é quebrado diante de Deus. Nós oferecemos a Ele de uma maneira irreversível. Depois que o vaso de perfume foi quebrado, ela não teve mais como catar aquilo de volta, colher o perfume outra vez. Ela já foi intencionada, ela decidiu, aquilo que eu tenho de mais caro, eu vou quebrar para alegria, para prazer, para deleite do meu mestre. E foi isso que atraiu a atenção de Jesus e levou ele a essa declaração. Aonde quer que seja pregado o evangelho, será também contado o que essa mulher fez. Onde for falado do sangue, será falado do perfume. Onde for falado do vaso, será falado da cruz. E assim sucessivamente. E aí, gente, vem o versículo 4, que diz: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Me ocorreu, já desde o sábado passado, dizer isso para vocês. Se você se entrega a Jesus, não espere que as pessoas aplaudam a você. Se você se entrega a Jesus, não espere que as pessoas vejam na sua entrega algo digno de elogiar você, de te encorajar, de te parabenizar. Sempre que você se entregar a Jesus, isso vai causar indignação nas pessoas em volta de você. Sempre vai causar indignação na sociedade. Você nunca vai ver um pastor, um evangelista, um cristão sendo capa de revista, Veja, capa do jornal O Globo, ser entrevistado num dos principais jornais da noite, pelo fato dele pregar o evangelho, porque ele exorta as pessoas ao arrependimento, porque ele diz que aquelas pessoas precisam se entregar a Jesus, abrir mão da sua vida e passar a viver para o Senhor. Você nunca verá essa pregação, essa mensagem sendo exaltada pela comunidade, pela sociedade de uma maneira geral. Toda vez que você decidir viver uma vida santa, você será perseguido. Todas as vezes que você decidir se consagrar mais e mais ao Senhor, isso vai gerar indignação nas pessoas. Eu me lembro quando eu estava ali
naquela faixa que para a minha vida foi crítica ali de 16, 17, 18 anos, gente, eu estava buscando alguma coisa. Eu li alguns livros, vocês não vão acreditar, livro muito louco. Por exemplo, um dos autores que eu li, uns 3 ou 4 livros, se chamava Lobzang Rampa. Meu amigo, depois você dá uma olhada aí, Lobzang com S, Rampa, e vê só as capas dos livros, que coisa mais louca, que coisa mais maluca, doida. Se esse cara, quando escreveu esses livros, não estava endemoniado, gente, ele estava muito doido quando escreveu. E eu ia lendo esses livros do Lobzang Rampa no ônibus. Eu pegava normalmente aquele ônibus 32, ia pela Estrada da Cachoeira, ele virava pela Praia de Caraí, ia até o centro onde eu estudava. Eu ia lendo aquele livro, as pessoas ficavam totalmente indiferentes a isso. Li uns 2 livros sobre Hatha Yoga, e as pessoas tratavam aquilo com absoluta naturalidade. Eram os deuses astronautas, eu li tudo isso, gente. E assim, eu ia lendo no ônibus, e as pessoas achavam algo completamente normal. Quando eu fiz 20 anos, que me converti, que quis aproveitar o meu tempo lendo a Bíblia no ônibus, meus irmãos, você vai constatar se você fizer isso. Bastava que eu abrisse a minha Bíblia ali para começar a ler, começava um desconforto. A pessoa do lado, ela logo olhava para ver assim, o cara está lendo, é a Bíblia mesmo que está na mão dele? Aí os caras que estavam em pé, o pessoal que estava em pé já começava a olhar assim, olhava para a Bíblia, olhava para mim, olhava para a Bíblia, olhava para mim. Não era Paulo Silvino não, né? Cara crachá, mas eles olhavam, só para ter certeza mesmo. Ele está lendo a Bíblia. Né? Por quê? Porque a Bíblia tem alguma coisa diferente. A Bíblia incomoda, Jesus incomoda. Toda vez que você se consagrar mais a Jesus, haverá indignação, resistência e as pessoas se levantarão contra você. É diferente quando você faz uma obra social. Se você faz uma obra social e os cristãos que fazem bem em fazê-la, mas obra social é algo que o espírita também pode fazer. O budista pode fazer, macumbeiro faz, ateu faz, qualquer pessoa pode fazer uma obra social. Eu sei porque antes de eu vir fazer o trabalho aqui da Igreja Oceânica, durante 2 anos eu trabalhei numa obra social, numa das mais modernas obras sociais que eu acho que poderia existir nos dias atuais. E durante o tempo que eu participei dessa obra social, na verdade eu deixei meu emprego de engenharia para trabalhar nessa missão. Era dentro da favela de Acari. Minha sala tinha várias marcas de furo, de bala da favela. Eu recebia muitas ameaças de morte, com muita frequência. Mas é uma coisa que a imprensa tem interesse. Eu não sei se os meus filhos sabem, mas uma vez eu fui participar de um debate ao vivo na TV por conta desse trabalho do qual eu fazia parte. É verdade que esse debate ao vivo na TV foi às 6 horas da manhã de sábado, quando está terminando aquele chuvisco e tem que entrar alguma coisa para regular os transmissores, bota um programa aí convidaram para um debate. Mas aí participaram desse debate um espírita, um ateu, um rabino, se não me engano, um padre. E eu fui lá também, como evangélico, para representar o ponto de vista e para dizer, enfim, se manifestar. Por que eu fui convidado? Porque eu estava pregando o evangelho ali? Não. Eu fui convidado por causa da ação social, por causa da benfeitoria aos pobres. Isso você encontra. Né? Porque quando uma pessoa faz o bem aos pobres, procura ajudar as outras pessoas, isso gera automaticamente uma sensação boa no nosso coração. A gente fica com aquele constrangimento, se emociona, muitos choram de emoção por estarem fazendo alguma coisa que efetivamente é boa. Mas toda vez que você for se consagrar a Jesus, haverá resistência. Então, algum tempo atrás, a Rede Globo fez uma série de reportagens sobre igrejas. A Globo estava entrando nesse mercado fonográfico,
É a Som Livre, que é a gravadora da Globo? É Som Livre, alguém lembra? Acho que é Som Livre, não é? Então, ela queria entrar nesse mercado gospel, que mobiliza milhões e milhões de reais todos os anos. Como ela sempre marretou os evangélicos, ela precisou limpar um pouquinho a barra para entrar com esse projeto aí da Som Livre Gospel e fazer o tal evento musical gospel que a Globo tem patrocinado uma vez por ano. Então, ela fez uma sequência de 5 reportagens que passou no Jornal Nacional sobre 5 denominações evangélicas, presbiteriana, metodista, e tinha umas 3 que eu não me lembro agora o nome. Mas qual foi a ênfase que a Globo deu para passar esse programa? Foi a ação social que essas igrejas realizavam, o bem que elas faziam aos pobres. Jamais você verá um pastor, um evangelista, uma igreja, um cristão aparecer no Jornal Nacional, aparecer na televisão, ou como eu disse, ser capa de uma revista secular, porque ele prega a mensagem do Evangelho, porque ele se consagrou mais a Jesus, porque ele está exortando as pessoas a uma mudança de vida, a se consagrarem, a se darem, a buscarem mais a Deus, abrirem mão do mundo. Você jamais verá algo assim, sempre gerará indignação. E aí, gente, nós chegamos num ponto crítico aqui. Essas pessoas indignadas se viram para aquela mulher e dizem assim: olha, para que esse desperdício? Para que esse desperdício? Por que você fez isso? Veja, eles estão diante do mestre. A mulher está ali. O mestre estava se deleitando ali com o que estava acontecendo, feliz, se sentindo, sentindo prazer naquele momento em que a mulher finalmente entendeu a essência do Evangelho e estava praticando aquilo. E nós vemos que não foram só as pessoas de fora, mas os discípulos fizeram a mesma consideração. Então eles disseram: para que esse desperdício? Você não tenha dúvida, todas as vezes que você quiser se consagrar mais a Jesus, todas as vezes que você quiser se entregar mais a Jesus, todas as vezes que você quiser abrir mão do mundo para viver mais para Deus, sempre as pessoas irão considerar um desperdício. Elas sempre vão ponderar, segundo o valor dos seus próprios corações, e vão dizer: você não deve fazer isso, você está perdendo a sua vida, você deveria aproveitar melhor o seu tempo, os seus recursos, aquilo que você tem. Vê o que acontece aqui, gente, nesse momento. Aquelas pessoas, dentre elas alguns discípulos, fazem uma avaliação. Afinal de contas, quanto custa esse perfume? Qual o valor dele? Olham para Jesus e fazem a mesma pergunta: quanto o Senhor vale? Qual o seu preço? Qual o valor do meu Salvador? E aquelas pessoas chegaram a uma conclusão terrível. Elas disseram: Jesus não vale isso. Jesus não vale essa entrega. Jesus não vale essa oferta. Jesus não vale essa consagração. Está sendo um desperdício da sua parte. Você deveria fazer algo melhor com o que tem. Você poderia usar melhor o seu tempo. Você poderia usar melhor o seu dinheiro, a sua juventude, os seus recursos. Vê o que acontece? As pessoas olham e dizem: ele não vale isso. Eu estou dando algo a ele que é maior do que efetivamente talvez eu devesse dar. Sabe o que é duro? Sabe o que é sério? O que é grave? É quando esse tipo de pensamento começa a passar pelo nosso coração, pela nossa alma, e você começa a se questionar dentro desses mesmos parâmetros que aqueles discípulos se encontravam. Talvez você esteja pensando aí: tenho me dedicado demais a esse trabalho, essa obra, esse chamado, essa missão, eu tenho me dado demais.
E aí você olha para Jesus e fala, eu acho que eu estou me excedendo, acho que eu tenho que guardar um pouco mais para mim, tenho que cuidar mais de mim, tenho que cuidar mais do meu coração, da minha vida, aproveitar mais esse mundo. Eu acho que eu tenho me dado mais do que eu deveria. Gente, e aí você sabe o que é interessante? O texto que o primeiro versículo logo do texto que a gente começou a ler, diz assim, faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. Sabe o que isso significa? Jesus, a ceia que nós falamos aqui, a última ceia de Jesus com seus discípulos, em que ele parte o pão, dá aos discípulos e diz, esse é o meu corpo partido por amor a vocês, depois dá o cálice dizendo, isso é o sangue, isso é o meu sangue, que será derramado em benefício de vocês. Essa ceia aconteceu na quinta-feira à noite. Jesus, ele já entrou em Jerusalém, sabendo que seria imolado como o Cordeiro da Páscoa. Toda Páscoa era celebrada com a morte de um cordeiro. Jesus, quando entrou dessa vez em Jerusalém, ele sabia que nessa festa, ele seria o sacrifício. E o que a gente lê aqui é que 2 dias antes, já havia um plano macabro, já havia um plano cruel de trair e matar a Jesus. Vê, 2 dias antes, o plano já estava em andamento. Olha, vamos matar a Jesus, vamos pegá-lo de alguma maneira e nós vamos crucificá-lo. Gente, então, olha a situação que nós estamos vendo aqui. O plano para tirar a vida de Jesus já estava em andamento. Quinta-feira seria o último instante, ou seriam os últimos instantes em que os discípulos poderiam estar fisicamente, pessoalmente com Jesus. Mas como eles não estavam se dando conta disso, a discussão deles se focou enquanto Jesus valia em relação àquele perfume. Enquanto eles estão discutindo se Jesus vale o perfume ou não vale, o plano para tirar a vida de Jesus já estava em andamento. E eles só teriam mais 2 dias com Jesus. Ou o que eles tinham a fazer, eles faziam naquele momento, ou eles não teriam mais oportunidade. Se eles quisessem dizer para Jesus que o amavam, aquela era a hora, porque depois não haveria mais oportunidade. Se eles queriam provar a Jesus que o consideravam o seu mestre, o seu salvador e até mesmo o seu Deus, a hora era aquela, depois eles não teriam mais oportunidade. Se eles queriam fazer algum tipo de declaração que gerasse prazer, alegria e contentamento no coração de Jesus, gente, a hora era aquela. O tempo se escoava rapidamente. E aí o que Jesus diz? Deixem. Ela fez o que pôde. Ela se antecipou a me ungir para a sepultura. Gente, estamos na terça-feira e está se dando essa discussão. É desperdício? É prejuízo? Deu demais? Jesus não valia isso? Chega na quinta-feira, Jesus parte, primeiro para o Getsemane e depois para o Calvário. E aí pronto, é um ponto final naquela história, naquele momento, eles não terão mais contato físico, pessoal com Jesus, pelo menos temporariamente. Mas 3 dias depois, no domingo de manhã, ele ressuscita. Vocês já imaginaram o coração deles, como está nesse momento? Eles estavam discutindo há pouquíssimos dias atrás se Jesus valia ou não valia aquele perfume, tinha ou não tinha aquele valor, se aquela consagração, aquela entrega, aquela oferta deveria ser feita ou não. Mas alguns dias depois, ele é pregado numa cruz,
tristeza e decepção toma o coração deles. Mas ao terceiro dia vem a notícia: ele ressuscitou, não está mais aqui como havia dito. Sabe o que acontece no domingo de manhã? O texto, 2 páginas depois, no capítulo 16, diz que algumas mulheres compraram aromas, compraram perfumes, compraram produtos para embalsamá-lo. Mas quando chegaram lá, ele já havia ressuscitado. Sabe o que isso quer dizer? Aquelas mulheres lá do domingo, que são outras mulheres, se prepararam para perfumar o corpo de Jesus. Elas tiveram um gasto equivalente ao desse perfume, talvez até um gasto bem maior para embalsamar a Jesus. E elas foram até o túmulo, só que quando elas chegaram lá, Jesus já havia ressuscitado. Sabe o que isso ensina para a gente? Existem coisas que ou nós fazemos hoje, ou nós fazemos agora, são decisões que nós temos que tomar, que não podem mais ser adiadas, porque se forem, talvez a gente não tenha outra oportunidade. A gente precisa se entregar a Jesus, a gente precisa se consagrar a Jesus, nós precisamos fazer uma entrega como a daquela mulher, que quebrou o vaso de perfume, e foi uma entrega irreversível. Assim nós precisamos consagrar as nossas vidas a Jesus, quebrando o nosso coração na sua presença, para que seja uma oferta igualmente irreversível, uma oferta que eu não possa me arrepender daqui a 2 horas, 3 horas, amanhã, na segunda-feira de manhã, quando estiver indo para a aula ou para o trabalho. Porque pode ser que a gente não tenha uma outra oportunidade de fazê-lo. Rick Warren diz o seguinte: não terão se passados 2 segundos da nossa entrada no céu para que nós venhamos a nos arrepender de tudo que deveríamos ter deixado na mão do Mestre e não lhe entregamos. C.S. Lewis diz o seguinte: diante das afirmações que Jesus fez a respeito de céu, inferno, vida eterna, tormento eterno, a única coisa que o Evangelho não pode é ser mais ou menos importante. Vê? Diante das afirmações que o Evangelho traz, ele não pode ser mais ou menos importante. Ou nós cremos no que Jesus ensinou, ou nós cremos na sua mensagem, cremos nas boas novas, nós cremos no Evangelho, e isso vai fazer com que nós venhamos a levar essas verdades a sério durante toda a nossa vida. Elas são fortes demais. Ou então, não faz sentido nós estarmos aqui, nós deveríamos estar em outro lugar, fazendo outras coisas. Porque você pode ter certeza, a única coisa que o Evangelho não é mais ou menos importante. Ou as suas afirmações são verdadeiras, nós cremos nela e o levamos absolutamente a sério, até as últimas consequências, ou nós não deveríamos estar aqui ouvindo essas coisas, perdendo o nosso tempo. Existem coisas melhores, mais agradáveis a fazer, que esse mundo, sem dúvida alguma, pode oferecer àqueles que não creem. Então, gente, eu queria terminar dizendo que com muita frequência, Deus coloca essas decisões diante de nós. O que eu vou fazer do meu tesouro? O que eu vou fazer da minha vida, com o meu coração? Vou dar uma parte para Jesus, guardo outro tanto? Não. Quero entregar para o Senhor tudo que tenho. Quero entregar para o Senhor toda a minha vida. Da mesma maneira que aquela mulher. Eu sei que Deus nunca vai cobrar de mim que eu não tenha sido como Moisés. Nunca vai cobrar de mim que eu não tenha sido como Paulo ou como Pedro. Mas o que eu quero é, como Henrique, eu quero agir como aquela mulher. E um dia eu ouvi Jesus dizendo de mim: não, deixa ele. Ele fez o que ele pôde. Ele fez
o que ele pôde. E que você também possa ouvir um dia isso do Senhor. Deixa ele, deixa ela. Eles fizeram o que eles puderam. Vamos orar? Senhor querido, ajuda a gente a aplicar essa realidade em nossas vidas e grava, Senhor, essa palavra no nosso coração. Nós não queremos que se passe nem mais um dia com uma dúvida assim, Senhor, na nossa mente e no nosso coração. Nós não queremos ter dúvida alguma para entregar ao Senhor tudo que temos, tudo que somos, as coisas que consideramos mais valiosas, importantes, preciosas. Nós queremos consagrar a Ti, Senhor. Na verdade, entendemos que se quisermos salvar, preservar a vida, aproveitar o mundo, nós vamos perdê-la. Mas se nós abrirmos mão de tudo isso, se nós abrirmos mão da nossa própria vida egoísta nessa terra, então nós encontraremos a verdadeira vida que se esconde em Cristo. Então ajuda a gente, Senhor, a vivermos essa realidade. Dá-nos a Tua graça, Senhor, vem e opera isso em nós. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.